Aí, Mauro, boa noite. Aline, boa noite. Normando, Zé Aranha, Ricardo. Vamos lá. Hoje sou eu e eu. Boa noite, meus amigos. Conectando. Boa noite, vocês estão me vendo, me escutando? Bom, eu resolvi fazer essa live, não foi só por minha conta, foi uma imposição aí de 6 atletas que treinam comigo, ou que recebem orientações minhas e tal, e ainda bem que esses 6 estão presentes, né, porque senão ia ter castigo. Mas boa noite a todos. Eu estou nessa live diferente, sozinho. Confesso que estou nervoso porque a contrapartida agora vão ser vocês, né? A gente eu estou aqui, na verdade, para falar um pouco do Canal da Mancha, o que foi essa travessia, e para dizer para vocês dizer que eu comecei a nadar com 37 anos. Ramos está aí, Marcela que está treinando comigo, Ricardo, Augusto, Nuno, muito bom. Numa, Normando, vamos lá. E comecei a nadar com 37 anos, Beth de Porto Belo. Eu vou ter que nombrar todo mundo agora, porque Marli, Mauro tem que nadar longa comigo, Lica presente. Marli tem que começar a treinar as longas. Vanderlei Navi, João Luiz, muito legal. Florência Abdala, Paty Rodrigues, Vanderlei Nalim, Mariana da Mancha, que vai pra Mancha. E eu comecei nadando uma pergunta. Calma! Vamos lá, eu vou respondendo. O Ricardo estava fazendo uma pergunta aqui. Lá no meio do canal, você achou que não ia conseguir? Não, em nenhum momento eu não. Eu poucas vezes achei que eu ia chegar, mas lá no meio eu achei que poderia dar sim. Eu nunca achei que não. Naquele momento eu achei que ia dar sim. Mas eu comecei a nadar com 37 anos. Eu vou fazer a sequência da minha palestra. E aí, se for vendo perguntas aí, a gente com certeza vai tratar de responder. Mas eu comecei nadando com 37 anos por conta de uma bronquite, asma, e que me mandaram para a piscina. E eu fui na piscina da Hebraica, nadava lá no canto, na piscina, na Raia A, e a Adriana Silva, que eu vou fazer inclusive a minha live amanhã com ela, técnica da Hebraica do Master, me chamou para nadar no Master. Eu falei, cara, eu não gosto de competir, eu nunca tinha competido em natação, né? Eu não sou de treinar muito, e ela me convenceu, eu acabei entrando nos treinos do Master da Hebraica, competindo em piscina, sempre em piscina, e mais ou menos, acho que alguns meses depois que eu estava treinando, ela falou, olha, agora vai ter uma competição aí no Paulistano, vamos nadar, e acabei nadando nos primeiros meses, quase ano, eu praticamente nunca subia no pódio, mas eu confesso que aquele momento eu descobri que eu era uma pessoa competitiva e que realmente era legal treinar e quem sabe um dia ganhar uma medalha. Mas no começo era só sétimo, oitavo. Durante muitos anos da minha vida sempre foi assim. Estou usando aqui a camisa do Humberto Costa, que atravessou o Canal da Mancha 2 anos atrás, aqui da Bahia. Estou aqui representando ele. Tem outras, depois vou mostrar outras camisas, mas aqui estou usando agora do Humberto Costa. A minha que eu fiz na época era essa daqui. Ilhabela, do Canal da Mancha até Ilhabela até o Canal da Mancha. Então, treinei com a Adriana e participei de várias competições. Depois de 4, 5 anos começaram as provas, comecei a escutar provas de águas abertas, mas estava meio assim. A gente tinha uma equipe de natação master de competição de piscina, mais o Henrique, argentino Henrique da Hebraica, me convenceu em nadar na praia, na Ibiúna, e foi no ano 2000 minha primeira prova de águas. A conexão não está boa. Esse troféuzinho aqui, eu acabei pegando o terceiro. Estão escutando bem? Tá tudo bem? Escutando bem? Vendo bem? Me dê um retorno aí. Bom, e aí comecei em Ibiúna. Eu achei muito legal poder, de repente, falar... não vai ter 2.000 pessoas, Ricardo.
de participar de águas abertas e comecei a treinar para essas provas, mas participava de uma represa aqui e outra ali. No ano de 2000 mudei para Ilhabela e aí, Igor, meu mestre, agora eu não vou poder falar tudo, gente. Não vou poder falar tudo, que sacanagem. Vou ter que cortar algumas partes, mas enfim. Igor, bem-vindo, super bem-vindo. Meu técnico Flávio Toy, presente, nadou comigo às 8 pontes, 200 quilômetros no Rio Hudson. E aí eu comecei a competir em algumas provas e ficava muito feliz de poder chegar. Eu nunca vou esquecer essa prova de Biúna aqui, 1 quilômetro. No ano 2000 foi o Igor que organizou. E era muito legal chegar nas provas de 1 quilômetro, 2 quilômetros e poder chegar no final da prova. Eu sei que Vanderlei Laini também começou no ano 2000. Eu sei que mudei para Ilhabela no ano 2000 e quando mudei para Ilhabela conheci o que era o oceano, o mar e comecei a ficar meio animado para quem sabe um dia participar de uma prova maior aí. Comecei a nadar, tinha umas provas aqui na ilha, tinha um ranking do Mário Belo, famoso Mário Belo, querido Mário Belo, e que ele incentivava a gente a participar de provas mais um pouco maiores, né? 2 quilômetros, 3 quilômetros, mas eu tinha um grande problema, né? Eu tinha um grande problema que eu tinha medo de olhar para o fundo da água. Eu nadava e não olhava para o fundo da água. Mário Belo, um belo dia, ele fala para mim, olha, Harry, aqui em Ilhabela, né? Era uma prova de 5 quilômetros, o dia tá lindo, a água tá transparente, hoje é o dia de você nadar e de repente abrir os olhos aí começar a ver peixes. Se bobear, você vai ver até a estrela do mar. Então eu saí, comecei a nadar, saímos da Praia Grande em direção à Ilha das Cabras, não abri os olhos, quando a gente estava mais ou menos na ilhota do Julião, eu abri os olhos pela primeira vez e vi peixes. E depois abri de novo e vi lá realmente tem muito peixe. Passou mais uns 10 minutos, eu abri de novo os olhos e além de peixes eu vi tartaruga, eu vi uma estrela do mar maravilhosa. Eu não vi nenhuma tartaruga naquele momento não. E depois de mais 10, 15 minutos eu olhei para baixo e vi uma mancha negra imensa embaixo de mim. Tomei um maior susto, eu olhei para baixo e continuei nadando, mas olhando já para a costeira, porque eu já comecei a estar numa possibilidade de desistir da prova. Então eu comecei a nadar mais rápido e vendo aonde que eu ia de repente, ou para a praia ou para uma costeira. Mas eu não queria desistir, estava chegando aí, Edu Mondenez, obrigado pela participação, estava indo em frente e com os olhos fechados e depois eu resolvi, depois de quase 1 hora, na metade do percurso, eu resolvi abrir os olhos. E eu olho para baixo assim, de novo, uma mancha negra imensa. E comecei a nadar muito rápido, me enrolei nas pedras, cheguei na costeira, machuquei. Até hoje tem uma marca dessa encostada que eu dei nas pedras. E comecei a nadar muito rápido, bater perna, muita perna, coisa que eu nunca fazia. Inclusive comecei a passar nadadores que eu nunca passava, lá de Ilhabela, aqui de Ilhabela. E estava nadando muito rápido e passando gente que eu nunca passava, na verdade morrendo de medo. E quando a prova estava para terminar, a gente chegou na Ilha das Cabras e tinha que contornar. Não era boia, na verdade era a própria Bia Belo, a filha do Mário Belo estava lá com uma prancheta anotando as chegadas. Quando eu faço 45 graus, eu olho de novo para baixo e vejo a minha sombra. A prova era mais ou menos 10h30, 11 horas e eu passei praticamente 1h30 fugindo da minha própria sombra. Muita gente entrando. Entrou muita gente mesmo. Aqui, o Vando, que toma conta da nossa piscina aqui, Onofre, Denise da Espírito do Desafio, Eduardo Nascimento, muito legal, Swimmer Anderson aqui, muito legal ver vocês todos aqui, Murilo Santos, olha só que honra, hein? Kay Franz, primeira brasileira a cruzar o Canal da Mancha, com quem eu falei semana retrasada. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me animar a outras provas e em 2003 o Mário Belo inventou de arrumar uma equipe da gente para atravessar a 14 bis. Eu falei assim, bom, mas o que é essa 14 bis? Não, são 24 quilômetros. Falei, mas Mário Belo, a gente não nada mais que 2, 3 aqui. Não, vocês são super preparados, vamos lá. Em 2013 a gente fez uma pequena equipe, foi para lá. Naquela época não é que nem hoje, que tem que ter, cada nadador tem que ter
um caiaqueiro, um apoio, mas era uma chatinha que cuidava dos nadadores de Ilhabela, que só tinha no barco, nessa chatinha tinha água, um pouco de suco laranja, laranja e bolacha maisena, e que não podia cuidar de 12 nadadores. Mas naquela época não existia essa coisa de barrinha, gel, não existia essas coisas, hidratação. E a gente nadava com um sachê de doce de leite, de mel, tudo da sunga, né? A sunga ficava, a bunda ficava desse tamanho assim. A gente enfiava tudo aqui atrás na sunga e saía nadando. E é claro que depois de um tempo a gente se desgrudou do pessoal. Ó, Murilo Santos da Hebraica desgrudou das pessoas da Hebraica e eu perdi completamente a nossa chatinha e acabei nadando sozinho. De vez em quando encontrava um outro nadador e eu me lembro que depois de nadar, um tempo não estava muito feio, estava legal, mas depois de nadar muito tempo, mesmo num dia quente, você perde a resistência, você fica com frio e faltando aí uns 5, 6 quilômetros, eu me lembro que eu não via meu barco, eu precisava tomar alguma coisa com um pouco de frio e eu vi um barco da Uninove, se não me engano, né, dando uma força, Unisanta, Uninove, não sei se era da Unisanta, era da equipe de Santos, uma baita lancha, e eu levanto a mão, porque lá você levanta a mão, todo mundo vem te acudir, e eu levanto a mão lá e eles falam, pois não, eu falei, eu tô precisando beber alguma coisa que vocês têm. Eu falei, temos água, sucos temos todos, temos também Nescau quente e frio. Eu falei, você tem Nescau quente? Bom, é claro que eu tomei o Nescau quente e fiquei do lado dessa lancha até o final da prova. Foi uma prova difícil, não foi fácil. E aí, terminando a prova, a gente acabou. Eu acabei conhecendo o Percival Milani, que as pessoas falavam, olha lá, o Percival tá aí, o Percival, quem é o Percival? Eu nunca tinha escutado falar de Percival. O único nome que eu sempre escutava no meu início de Águas Abertas era Glauco Rangel. Glauco Rangel, eu escutava que era o melhor, que ele nadava pra caramba, e realmente ele nadava muito. Bom, um outro que nada muito entrou aí agora, Arthur Pedrosa, obrigado pela participação. Depois eu vou nominar todos aí, se tiver perguntas, vão me fazendo perguntas, eu vou falando por enquanto. Estão escutando, né? Maior incentivo para Mali começar a fazer provas, com certeza, Marcela. E aí, falando do Percival de Souza, falei, por que tem o Percival? O Percival atravessou o Canal da Mancha. Eu falei, não, como assim? Então, pela primeira vez, eu tive contato com um ser humano, né, que tivesse atravessado o Canal da Mancha naquele ano. Falei com ele contou, tem uma roda de gente, e ele meio franzino, tá, eu olhava, falei, caramba, né, Canal da Mancha. Então, eu sei que a gente pegou depois o nosso ônibusinho, a gente voltou para, era uma van, voltamos para Ilhabela e eu voltei pensando nisso, quem sabe um dia, por que não atravessar o Canal da Mancha, né? Cheguei em casa, e aqueles outros dias que vieram, né, meses, eu fui pesquisando um pouquinho, falando com algumas pessoas, e me indicaram falar com o Igor, que era quem organizava as maratonas aquáticas e quem levava, era o guia oficial, que tinha muita experiência com o Canal da Mancha. Falei, bom, vou falar com o Igor, né? Aí, no dia que eu fui falar com o Igor, ele olhou pra mim e falou, olha, você precisa treinar mais, eu te conheço pouco, mas o que você faz? Você sabe que é um projeto muito caro, você tem essa grana? Então eu falei, não tenho essa grana. Então é o seguinte, me procura daqui uns 5, 6 anos. Eu falei, como? Eu pensei que ele ia falar, arruma a grana e me procura, né? Ele falou, me procura daqui uns 5, 6 anos. Passaram-se uns anos realmente e eu fui falar com ele para treinar. E foi 2009, 2010. E ele falou para mim, olha, você sabe que é um custo alto, você está em Ilhabela, eu não vou estar do teu lado sempre. Você sabe que o custo é um carro 1000, né? Na época, pelo menos, era todo o projeto, né? Então, se você concordar em treinar tudo que eu mandar para você, e quando eu te telefonar, a cobrança que eu fizer, você tá lá sempre a postos, me responder os e-mails. Naquela época não tinha WhatsApp. Tinha uma outra coisa de mensagem, mas não era WhatsApp, não era tão rápido assim, era e-mail. Mas eu quero que você me dê retorno e eu, daqui 1 ou 2 meses, vou fazer uns treinos presenciais. E se você puder, seria legal você começar a fazer os treinos presenciais. Bom, eu sei que eu comecei a fazer poucos treinos aqui na ilha e ele me chamou para um treino presencial em São Paulo. Se não me engano era maio, na represa, estava muito frio e eram os últimos treinos das Balques, né? Da Martinha Iso, da Priscila, da Lu e da Gil.
as 4 que iam fazer o revezamento, e eu treinei com elas, elas nadavam muito, e bom, o Igor mandava elas fazer 3, 4 quilômetros e voltar, e eu, na verdade, eu fiz um ida e volta lá para ele me ver. Eu saí da água, ele falou, sai da água, né? Puta, tava um frio do cacete, me agasalhei e ele mudou. Não, na verdade ele me mostrou como que era a abraçada, que eu tava com a abraçada completamente errada. Ele falou, você tá afim de aprender como é a abraçada correta, porque você nada errado, tá tudo errado, vamos começar do zero. Tudo bem, vamos começar do zero. Voltei para a água, nadei com elas um tempo. E a língua, sabe, eu não estava aguentando, porque elas ficaram acho que umas 3 horas na água, e eu não estava acreditando que eu estava todo esse tempo lá na água com elas. Mas foi meu início foi lá, e às vezes eu quero fazer uma experiência aqui, quero ver se vocês veem essa imagem aqui, às vezes, acho que se vocês estiverem vendo, as pessoas pensam que depois falam como atravessou o Canal da Mancha e tal, mas na verdade esperam uma pessoa assim, mas esse sou eu, né? Na verdade esse sou eu. Nesses últimos anos sim, fui sempre gordinho, e comecei a treinar com o Igor. Na verdade me falaram que eu teria que ter técnico, tempo, dedicação, né? Trabalhar muito a minha cabeça e dinheiro. E a minha primeira etapa, na verdade, foi falar com o Igor, com certeza, onde ele me colocou, como eu falei para vocês, a importância do nado, do comprometimento. Esse negócio do comprometimento foi tão interessante que ele falou para mim que eu tinha que estar sempre preparado e não podia parar de nadar, né? E aí, o Igor tá falando aqui, na verdade eu perguntei se você queria ser um cavalo ou um burro. É verdade, ele fala sempre isso. Perguntou se eu queria ser um cavalo ou um burro. Então vamos pensar mais e não fazer tanta força. Mas no começo eu confesso que, né, tava no nível burro lá e fazendo muita força, não à toa, mas sem consciente, né? Sem me conscientizar. E o Igor falou para mim que eu tinha que ter grana. Se eu não tivesse grana, não tinha chance nenhuma de fazer o canal. Então, uma coisa muito louca que aconteceu, vocês estão vendo a imagem? Acho que estão vendo, né? Depois me falam se estão vendo a imagem. Darlene chegando, Fabi. Eu só queria saber se vocês estão conseguindo ver as imagens ou não. Quando o Igor falou de grana, eu acabei... Naquela época, para vocês terem uma ideia, era 4... Sim, estamos. Obrigado, Marli. Naquela época eu estava... Isso foi uma dica da Marli e da Marcela para poder ter as imagens. Aí, ó, valeu. Eu comecei a ver o negócio da grana e não estava sabendo de onde tirar. Eu nadava com uns caras, quer dizer, conheci muita gente, eu conheci uns triatletas. Esses triatletas, eles, conversando comigo, falaram, poxa, mas por que você... Mas tudo bem. Se vocês estiverem não escutando, sim, grana era complicado. Mas aí esses triatletas falaram, olha, nosso tio de repente pode me bancar. Pessoal, está cortando a conexão. Eu vou mudar a conexão. Tá cortando, né? Bom, eu mudei agora a conexão, vamos ver se melhora. E aí esses amigos triatletas falaram, não, de repente o nosso tio te ajuda. Eu falei, como te ajuda? Eles nem me conhecem. Então o tio, não, ele é um empresáriozão lá da Bahia, ele dá força pra gente, a gente participa de prova no Brasil inteiro e de repente ele te ajuda. E naquela época eram 4.000 libras esterlinas, que eram 16 mil reais. Naquela época, estou falando de 2010. E passa 2 dias, eles me ligam de São Paulo e falam assim, Harry, qual é o número da tua conta do banco? Eu falei, a conta do banco? Cara, passei os dados, gente, depois de 2 dias apareceram 8 mil reais na minha conta. O tio desses caras depositou para mim metade do meu sonho. E foi com esse dinheiro que eu fiz a minha inscrição em outubro de 2010. Tá cortando ainda, gente? Em outubro de 2010 eu fiz minha inscrição e aí continuei treinando com o Igor, e dinheiro, graças a Deus, já não era o problema. Eu ia ter que correr atrás de outras coisas, mas dinheiro não era o problema. Mas aí eu tava com essa figura, o meu Capitão Nascimento, o Igor, que me matava a pau nos treinos. Eram treinos muito complicados e teve até um dia teve um dia interessante que ele chegou pra mim, acho que era 11 da noite, me ligou. Falei, o que você tá fazendo? Onde você tá? Falei, tô em casa, né? Era início de julho, frio pra caramba, 11h30 da noite. O que você tá fazendo? Eu tô vendo aqui Jornal da Noite, depois eu ia ver Jô Soares, naquela época tinha Jô Soares. Ah, então faz o seguinte, vai pra água. Eu falei, como? Vai pra água agora, você tem condição de ir pra água?
Cara, como assim pra... Você não se comprometeu comigo que faria tudo que eu mandasse, então eu quero que você vai pra água agora. Mas são quase meia-noite, foda-se, vai pra água. Bom, eu acabei indo pro mar, aqui no Perequê. Pouca luz que tinha, naquela época não tinha luz na praia como tem hoje, era só a luz da rua. Eu pedi para amigo meu ir comigo de caiaque e, meu, foi muito complicado, eu passei muito medo. Sandrinha Tabakoff, passei ideia, passei muito medo, mas eu nadei no mar aquela vez, à noite, pela primeira vez que eu tinha nadado à noite, muito medo. E, bom, tinha pelo menos conseguido fazer o que meu técnico estava pedindo. O Igor, ele mandava para mim os treinos, né, pela internet, eu fazia os treinos, reportava para ele. Hoje não reporto tanto, preciso reportar mais, mas a gente treinava junto, assim, a gente fazia esses treinos e tinha os treinos presenciais de sábado. E quase sempre estavam lá comigo, estavam o Alfredo, que já tinha tentado atravessar o Canal da Mancha uma vez, não tinha conseguido, e o Max, os dois mais novos que eu, nadando comigo, e a gente treinava esses presenciais de sábado. Até que foi no terceiro mês, um sábado, treinando em São Paulo, a gente treinava lá no Baetão. O Igor virou para mim e falou, terminou o treino, ele falou, eu preciso falar com você, eu posso falar na frente dos dois? Eu falei, pode, sem nenhum problema. Então a gente foi pro banheiro, tomou um banho, tomou um chuveiro, os três, se vestiu. Quando a gente saiu, a gente estava no estacionamento do Baetão. É um complexo esportivo lá de São Bernardo. E perto do lado do meu carro, do carro dele, e ele falou, olha, Max, você continua levantando muito a cabeça. Alfredo, teu braço esquerdo não está alongando. Você, Harry, dá uma olhada pra você, caralho. Vê se isso é atleta meu. Com essa barriguinha. Até quando você vai ficar com essa barriguinha? Tem que engordar, vai ter que engordar, mas dá uma olhada, que ridículo. Você tá fazendo os 250 abdominais que eu pedi pra você fazer todo dia? Eu falei, tô. Não tava. Você tá fazendo alongamento, tá fazendo musculação, tá fazendo todo aquele preparo que eu te pedi, porque não é possível. Olha esse teu braço flácido. Meu, teu braço esquerdo, você continua fazendo aquele Szinho em vez de enfiar a mão, dar o ataque e levar a água para trás? Até quando? E ele começou a gritar, né? Nem meus pais gritavam assim. Eu tô de saco cheio de ficar ensinando pra você dessa abraçada. Puta que pariu. Chega! Chega! 3 meses treinando. Arruma alguém pra te ensinar essa abraçada, porque eu cansei. Eu não vou mais arrumar essa tua abraçada. Foda-se você. Eu não quero nem saber se vira. Meu, eu não tava acreditando, né? E o cara gritando, ele ficando mais nervoso. Vem cá, fala uma coisa pra mim. Quanto tempo você leva pra chegar até Ilhabela, hein? Eu tava tão desnorteado, estavam começando ainda, acho que o Rodoanel. Eu falei, não sei, acho que 3 horas, 3 horas e meia. Então é o seguinte, pega essa estrada aí. Na estrada você pensa direitinho, você vai ter 3 horas e meia pra pensar se você quer ou não quer atravessar o Canal da Mancha. Você chegar na balsa, você me liga e você me responde, porque eu tô, de saco cheio. E é o seguinte, luzinha vermelha tá acesa pra você. Falei, como? Luzinha vermelha tá acesa pra você. Falei, puta que pariu, tá bom. Bateu nas minhas costas e foi embora. O Max e o Alfredo, que já treinavam com ele, brancos, o Max já era um alemão branco, brancos, estáticos. Cara, eu não sabia o que fazer. Aí eu virei pro Alfredo, que já tava treinando com ele um ano, e falei assim, Alfredo, alguma vez ele já falou pra você de luzinha vermelha? O Alfredo virou e falou assim, pra mim ele sempre falou da luzinha amarela. Ele não falou da luzinha vermelha, só falou da luzinha amarela. Vamos lá, eu tô indo aqui na sequência. Bom, mas aí se tiver perguntas, você não reporta há muito tempo. É verdade, Igor não reporta há muito tempo, mas prometo voltar a reportar. Ivan está dizendo que nadar à noite é diferente, é muito diferente, eu já vou contar que é nadar à noite. E vamos lá, quando eu cheguei, claro que eu voltei, eu não me lembro como eu cheguei na verdade na balsa aquele dia, mas eu atravessei a balsa decidido a falar com o dono da piscina, que tinha lá uma academia. Aí Martinha, verdade, imortal. E eu sei que eu atravessei a balsa e fui falar com o dono da piscina, porque eu precisava mudar, eu trabalhava muito aqui em Ilhabela. Eu tinha uma função importante no governo e eu ficava olhando no relógio, 5, 6 e meia, que horas eu podia sair
né, para poder ir para a piscina, porque a piscina fechava às 9 e eu não conseguia fazer o treino direito como o Igor queria. Então eu fui falar com o dono da piscina, ele falou, olha, Hari, é o seguinte, por mim tudo bem, era uma academia, mas você vai ter que falar com a Aderbal. A Aderbal, administrador, é o cara que fazia tudo lá, é o cara que abre, ele abre todo dia, 6h30, 7 horas. Não, eu quero que ele me abra às 5 da manhã, 5, 5h30, que eu preciso estar na água. Bom, não tem como mentir pro Igor, não tem mesmo. E eu sei que eu fui falar com a Aderbal. Aí fui falar com o Aderbal e tudo mais, e o Aderbal concordou, gente. E a partir daí, durante 10 meses, 9 meses, ele me abria a piscina às 5, 5h30, ele estava abrindo a piscina, já estava às 5h30, eu estava lá na água. E eu não tenho, né, como não dar né, agradecer. Eu amo o seu Aderbal porque ele foi um vetor de favorecimento que eu pudesse treinar todo dia, de segunda a sábado, às 5h30 da manhã. E foi realmente um momento importante que eu comecei, a partir daí sim, fazer todos os treinos do Igor. Tudo que ele passava eu conseguia fazer até 9, 10 horas, eu já ia trabalhar, e aí só tinha o resto do dia para, na hora do almoço, no final do dia, fazer um pouco de ginástica, musculação, alongamento. E outra coisa que ele falou que era muito importante, trabalhar a cabeça. O Igor sempre falou, Canal da Mancha, 60% é corpo e 30% a cabeça. E 40% a cabeça. Desculpa, 40% corpo e 60% a cabeça. Vai trabalhar a tua cabeça. Vai fazer yoga, vai fazer terapia. Eu já fazia uma terapia tradicional, eu já fazia por aqui, fui fazer yoga. E não me adaptei. Aqui a Ilhabela é muito pequena. Primeira posição da yoga do leão, do gato, sei lá, que tinha que fazer uma posição. E a gente já não consegui fazer, não me adaptei. Eu sei que eu fui procurar uma terapia séria para fazer, comecei a fazer terapia e nos transcorrer dos meses eu conheci até em São Paulo uma Maria Josete, que eu trabalhei com ela trabalhava com PNL, com neurolinguística, que também eu fiz um trabalho de cabeça, além paralelo à terapia, eu trabalhava com ela, até ela fazia hipnotismo, ela até hipnotizava, né? Mas a gente trabalhava com a dor, sofrimento, desistência, o frio, foram assuntos que eu trabalhei na neurolinguística e confesso que me ajudaram muito no Canal da Mancha e também nas 8 pontes, que eu já vou falar mais pra frente. Pois bem, o Igor sempre falava que eu teria que nadar sempre, todos os dias. E naquela época eu viajava um pouco por conta da prefeitura, tinha congressos, palestras, e aí um exemplo, eu nadava amarrado com extensor, que eu sempre conto isso nas palestras, mas depois da quarentena todos vieram, né? 100% dos nadadores conhecem o que é um extensor. Eu nadava amarrado em piscinas menores quando eu não podia treinar no mar ou numa piscina normal, de 25. E aí a gente acabou se acostumando, é muito chato, mas a gente acabou se acostumando a nadar amarrado também. Uma outra coisa que fez parte da minha preparação, que foi muito difícil para mim, foram duas coisas. Na verdade, nadar à noite, que o Igor chamava a gente para nadar à noite na represa, e era assim, nadar à noite de madrugada, 3, 4 da manhã, eu vinha de Ilhabela para São Paulo, depois ia lá para a represa, e a gente... O Igor fala que o frio é psicológico. O Igor fala isso assim, Marcela. Musculação é ideal até quantos dias antes de nadar no Canal da Mancha? Olha, é claro que para um esforço desse a gente tem que trabalhar sempre com alguém, com um profissional do lado, mas eu trabalhei mais alongamento para o final, não tanto força, porque eu ficava com medo de me lesionar, mas eu fiz um trabalho mediano de musculação e de alongamento. Não era muito peso que eu pegava, não, mas eu mantinha uma condição física legal para fortificação de músculo da coluna, principalmente da coluna, e que eu tinha problema na coluna na época, joelho, mas enfim, duas coisas foram para mim muito difíceis e que para mim talvez tenha sido uma das maiores loucuras que eu tenha feito na minha vida. Primeiro é que assim, nadar na represa 3, 4 horas da manhã, tá cortando ainda, gente? Tá cortando. Se estiver cortando, me falem, eu vou ter que trocar a conexão aqui. Mas difícil nadar à noite. E a gente nadava 3, 4 da manhã. Eu falo a gente porque tiveram 3 ou 4 vezes que nadamos, obrigado,
3 ou 4 vezes que eu nadei com a Martinha e mais outros nadadores que treinavam para outros desafios. Mas tiveram 2 vezes que eu nadei sozinho. Não tinha gente para nadar e o Igor marcou sábado de madrugada, eu via daqui de Abela para lá. E imaginem vocês. Já vou responder, Sandra. O Igor embicava o carro, acendia o farol. Teve um dia que estava realmente muito, muito frio. E ele veio todo encapotado, com uma garrafa térmica e falou: aqui tem chocolate quente e tal para mim. Ou era café com leite quente para mim. Ele me fazia nada, ele colocava um sinalizador na nossa cabeça e me fazia na minha cabeça e fazia nadar. Quem conhece lá a represa, a gente no Clube dos Trabalhadores, lá no Estoril, nadando até o prédio lá do CETESB. Né? Dava mais ou menos 1 quilômetro ida e volta, se não me engano. Não, dava 1 hora. Dava 1 hora ida e voltar, não, 1 quilômetro. Pô, perdi a noção aqui. Eu acho que dava 1 quilômetro, né, Igor? A ida e volta era muito demorado. E eu sei que nadando à noite, dando aquelas braçadas, quem conhece Anchieta, passa carro lá de vez em quando. Imagina, 4 da manhã, eu rezava para aparecer algum carro, para eu ver um farol, alguma luzinha, alguma coisa que eu pudesse enxergar. Gui está perguntando quanto que eu treinava por mês para concluir o desafio. Primeiros 3, 4 meses foram 3 mil que eu nadava por dia, depois passou para 6, 7, depois para 8 a 12. E tiveram algumas vezes, foi 2 ou 3 vezes que eu fiz as 12 horas nadando, que eu já vou contar para vocês. Mas era um crescendo, viu, Gui? Bom, de qualquer maneira, Kay está perguntando, na época que antecedia o Canal da Mancha, você estava nadando quanto tempo, Harry? Então, nos meses que se aproximava do Canal da Mancha, eu estava fazendo 2 turnos, porque o Igor tem a Semana da Morte, que ele chama, né? No meio do mês aparecia essa semana, a gente nadava 2 turnos, e eu ficava 6 horas, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, 3 horas de manhã, 3 horas no final do dia. Era da associação 1,5 km, né? Até a Sabesp, não é CETESB, a Sabesp. Então, eram voltas de 1,5 que a gente dava. A gente daí saía do clube até as praias da Sabesp e voltava. E, cara, muito frio, sozinho, não era fácil. Não era fácil nadar até lá. E foi momentos que eu nadava e pensava: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E depois me preparava para voltar e apontava onde estava o farol do carro do Igor e acabava chegando lá. Então, essa foi uma das maiores loucuras. Acho que a maior loucura que eu fiz na minha vida foi o dia que o Igor ligou para mim, na verdade também ligou para o Alfredo e para o Max, e falou: olha, Harry, em vez de você vir sábado, ele era uma terça ou quarta-feira, ele me ligou e falou: em vez de você vir sábado, você consegue vir na sexta-feira, porque nós vamos fazer um treino de 12 horas sem parar. Eu falei: tudo bem. Desliguei o celular, eu sei que eu fui lá estava indo pro escritório. Quando eu cheguei no escritório, eu sentei e falei: cara, como assim nadar 12 horas sem parar, né? Aí eu liguei pro Igor. E ele já veio com esporro: pô, estamos já em final de abril, estamos entrando em maio, você em junho já vai atravessar. Como assim? Vai nadar 12 horas, você vai entrar na água sexta-feira às 8 da noite e vão nadar na piscina que a gente tem das 8 da noite até 8 da manhã de sábado. 12 horas nadando, gente, 12 horas nadando. E eu acho que talvez tenha sido uma das maiores loucuras que eu tenha feito na minha vida, né? Mas a gente simulou, né? Na verdade, o que seria para cada um a travessia do Canal da Mancha. Cada um ocupou uma raia, o Max, o Alfredo e eu, e a gente tinha do lado da raia já o que a gente ia usar para hidratar. Que aí, no caso, o Max até levou bananinha, bolacha. A gente já estava num processo que já tinha o gel, já tinha o carboidrato líquido. O Igor estava colocando para a gente também o pêssego em calda, que eu uso até hoje para longas. O pêssego em calda cortadinho em pedacinhos, para a gente poder ter algo sólido para morder e que seja doce. E Coca-Cola. Então a gente mantinha, cada um na sua raia, mantinha na raia esses produtos todos. O William pergunta qual foi o ritmo a cada 100 metros na travessia do canal. Eu já vou mostrar o filminho aqui, William, mas eram 60, eu dei no começo, eram 60 abraçadas por minuto, uma coisa bem, bem tranquila. Bem, bem tranquila. Não ganhei velocidade, o canal todo atravessando, da metade para o final até diminuiu
a quantidade de braçadas. Eu caí de 60 para 58, 54, eu caí até acho que 48. Voltando a essa que foi talvez uma das maiores loucuras aí da minha vida, foi nadar na piscina de 25 metros, né? E ele deu as orientações, cada um tinha na sua raia o que ia parar para hidratar, e ele explicou, vamos fazer que nem o Canal da Mancha, a cada meia hora vocês vão parar, se hidratar e continuar nadando. Ele trouxe um relógio grande para ficar lá na beira da piscina, e falou, olha, vocês vão nadar agora, eram 7h30, às 8 horas eu vou dar a largada, vocês vão largar, a cada meia hora vocês param para fazer hidratação. Essa hidratação tem que ser rápida, porque vai ser igual ao Canal da Mancha. No Canal da Mancha, com a água é muito fria, não dá para ficar parado 1 minuto. Então essa hidratação tem que levar 20, 30 segundos no máximo. Vocês hidratam e continuam nadando. E não sai da piscina por nada nesse mundo. Né? Se tiver querendo vomitar, vai vomitar na piscina mesmo. Se quiser cagar, se não estiver aguentando, com diarreia, você sai e volta. Mas xixi, o que der, vomitar, o que for, dentro da piscina. Vocês não vão sair da piscina por nada, só em último caso. E é o seguinte, eu daqui a pouco estou indo para casa, amanhã de manhã eu volto. E no alto dos meus quase 55 anos, eu não esperava, né, que alguém fosse ficar me pajeando a noite inteira, mas foi meio duro escutar isso. Eu estava com 54 anos, foi meio duro escutar isso, que eu vou embora e volto amanhã de manhã. Então, o Igor preparou a gente lá na ponta, deu a largada e nós saímos e mal completamos a primeira piscina, quando ele foi embora, quer dizer, desligaram a luz. Ele desligou a luz de todo o ginásio, de toda a piscina. Ficou um breu que a gente não enxergava 1 centímetro na nossa frente. E é lógico que a reação dos 3 foi sair da água. Quando a gente sai da água, antes de terminar a primeira piscina, quando a gente sai da água, tá lá o Igor parado. Parado por quê? Qual o problema? Vocês vão nadar até amanhã de manhã. Pô, mas tá escuro, tá escuro, qual o problema, Harry? Você provavelmente vai fazer 15 a 16 horas. Você vai nadar no escuro. Então, finge aí que é noite. Agora é lua minguante. Né? Dane-se que tá noite. Né? Agora, essa aqui é a camisa que o Marcelo Teixeira usou. Essa é a camisa do Marcelo Teixeira do Canal da Mancha. E aí, começamos a nadar. Olha, gente, não foi fácil. Uma piscina de 25 metros, a gente parava a cada meia hora para descansar. O Igor realmente, Darlene, Capitão Nascimento perde, né? Aquele personagem Capitão Nascimento com certeza fez algum estágio junto ao Igor, porque o cara não é brincadeira não. Mas a gente conseguiu fazer. Eu, na verdade, depois de 3 horas quis desistir. O Max e o Alfredo, que eu não estava bem de cabeça, e o Max e o Alfredo que me fizeram a minha cabeça para continuar. E eu continuei mais um pouco nadando, eu estava meio nervoso, estava nadando até mais rápido que eles. Eles falaram, não, calma, você está nadando muito rápido. Volta para o teu ritmo, porque você está nadando muito mais rápido que a gente. E os dois eram mais rápidos que eu estava nervoso, estava nadando muito rápido mesmo. Eu sei que na quarta, quinta hora eu parei, né? Porque eu já não aguentava mais, eu não sabia mais nem o que pensar. Aí nessa parada, eu virei para ele e falei assim, vem cá, vocês pensam em quê quando vocês estão nadando? E os dois juntos, eu falei, música? Nós pensamos em música, canta, Harry. Falei, legal, ótimo, né? Fizemos uma hidratação, saímos. E quando eu saio, gente, eu comecei a rir e soltar bolha, porque eu não sei letra de música nenhuma. Eu sabia o hino nacional, Garota de Ipanema, alguns trechos de algumas músicas, né? E eu tava rindo mesmo, falei, caramba, que música que eu vou cantar? Os caras estão horas cantando, pelo amor de Deus. Mas aí eu comecei a lembrar de algumas músicas, comecei a lembrar de alguns refrões de músicas que eu lembrava, e isso me levou a lembrar de festas que eu ia, de baladas, eu gosto muito de dançar, e esse pensamento já virou, comecei a pensar nos amigos, de quem estava junto comigo, de fatos engraçados, e bom, aí de repente ficou bem melhor, eu comecei a hidratar, peguei o ritmo deles e continuei nadando. 5h30 da manhã, mais ou menos 5h30 da manhã, foi um momento muito legal,
porque começou a ficar claro, começou a entrar, o sol estava nascendo e começou a ficar claro na piscina e os três ficaram super motivados. E eu já vi lá 5h30, 6 horas, imagina, faltavam 3 horas só, né? 6 horas, faltavam 2 horas. O Igor chegou às 7, o Nacional. O Igor chegou às 7 e ele fez uma coisa bem interessante, né? Ele estava olhando, eu vi que ele já estava acompanhando a gente, ele dava uns gritos de vez em quando. E das 7h30 às 8, na última meia hora, ele ficava animando a gente. Não foi o sorteio, não. Aliás, é isso mesmo, eu esqueci de falar. Vou sortear, vou fazer um quiz rapidinho e vou sortear aqui 3 toucas réplicas do Canal da Mancha. Bem lembrado, muito bem lembrado. Mas eu não sorteei, eu vou fazer perguntas aí. Mauro Katz perguntou. E aí o que aconteceu foi Biabello, muito emocionante acompanhar a travessia. Pois é, depois das bolinhas das 8 pontos. E eu sei que o Igor, ele ficava falando, gente, estamos chegando na França, olha as pedras. Porque em Cap-Griné, né, onde os mais fortes chegam, é com as pedras. Não, nenhum protetor de ouvido, nada. Treino, nada, porque tinha que escutar o Igor, tinha que escutar as pessoas. Não usei nenhum protetor de ouvido na linha. Mas foi muito legal, porque me lembro que nos últimos 15 minutos o Igor, ele dava maior força pra gente e nós começamos até a acelerar. E ele forçava a barra pra gente acelerar. E, nós terminamos essas 12 horas e foi a primeira vez, né, que dessa brincadeira que eu fazia, pelo menos estava levando muito na farra, mas foi um momento muito sério e pela primeira vez eu saí da água e falei, pô, eu sou esse cara, porque quando a gente saiu da água e foi pro chuveiro, o Max e o Alfredo estavam lá conversando quantas piscinas nós fizemos, né? Porque, né, eles estavam contando, eu não estava contando. E eles estavam calculando do tempo, a metragem, e aí eles estavam super felizes. Falou, Harry, eles gritavam, né, pelo chuveiro. Nadamos 37 quilômetros. 37 quilômetros. Cara, foi a primeira vez, talvez, em quase 10 meses de treino, já estava indo pro 11º treino, mas em 11 meses foi a primeira vez que eu falei, cara, eu acho que vai dar. Eu saí daquele chuveiro, daquele chuveiro, eu entrei naquela piscina com meu 1,78 m e eu saí com 2,5 m. Mas eu sei que eu estava no Ibis, lá em Santo André, eu sei que eu saí da piscina já assim, falei com eles, o Igor feliz, todo mundo feliz, peguei o carro, fui dormir, falei, bom, vou pro hotel dormir para depois voltar para Ilhabela. Mas eu tava, né, me senti o próprio, eu falei, caramba, né, eu consegui nadar 37 quilômetros. Então, foi a primeira vez que eu cheguei a pensar nessa possibilidade que seria possível, porque noites e noites, né, que eu ia dormir, capotava, né? Eu sou noveleiro de carteirinha, adoro novela, mas eu não chegava no Jornal Nacional, já capotava e dormia. Mas quantas e quantas vezes eu não coloquei a cabeça no travesseiro e falei, cara, será que vai dar pra... Agora que eu olhei no relógio, faltam 15 minutos. Será que vai dar para chegar lá? E foi aquele momento, depois dessas 12 horas, eu acho que uma das maiores loucuras que eu fiz na minha vida foi que eu consegui acreditar, eu comecei a acreditar que talvez fosse possível, porque eu imaginava que, como só 10%, 12% atravessam, eu imaginava que eu ia até o meio. Eu não queria desistir logo, eu queria ir pelo menos até o meio. Bom, eu vou adiantar um pouquinho, porque o tempo está correndo aqui, tem perguntas para responder. Bom, fomos para Folkestone 10 dias antes, 10 ou 12 dias antes. O Igor passou um treino pra gente. Se estourar o tempo, outra live. Ah, dá pra vir em seguida. Ah, ok, bem lembrado. Então, gente, se estourar o tempo, eu abro outra logo em seguida, porque o papo tá bom. O papo tá, na verdade, eu tô aqui, não paro de falar. Achei que não ia dar, mas tá indo bem. Depois vou responder as perguntas. Aí, o que acontece foi que chegamos 12 dias antes e o Igor, muita história para pouco tempo, Lica, como ele ia chegar só 2, 3 dias antes, ele deu um planejamento pra gente durante 10 dias o que a gente tinha que fazer. Então a gente falou, primeiro dia vocês vão chegar lá, imagine, a gente chegou o primeiro dia, dá uma olhada, a água, porque semana tá com alta maré, baixa, a segunda semana baixa maré, o mar tava revolto, cinza, um baita frio. Para chegar na praia, a praia lá não tem areia, é de pedra. O Igor já tinha recomendado pra gente que todo treino a gente tinha que levar
uma garrafa PET de Coca-Cola, mas com água quente do chuveiro, já a gente levava até a ponta aí onde que a gente entrava, tirava toda a roupa, deixava entre as pedras, treinava. Quando a gente saía do treino, a primeira coisa que a gente fazia era jogar água quente, que era maravilhoso esse momento, como eu esperava esse momento. A gente jogava essa água quente da PET, se agasalhava e voltava pro hotel, que ficava, era só atravessar a rua, era um hotelzinho pequeno. Aliás, é a base já de muitos e muitos anos aí que o Igor vai e levam todos os nadadores para atravessar. E eu sei que a gente ficava de 30 a 40 minutos no chuveiro de água quente, embaixo do chuveiro. As pernas às vezes ficavam roxas, para vocês terem uma ideia. E a gente fez uma sequência de treinos. No primeiro dia o Igor falou, olha, vocês vão chegar de viagem. Então o Max já tinha chego, mas vocês vão chegar de viagem, vão estar cansados. Vai ser tarde, vocês só vão até a praia de roupa mesmo, só molha o tornozelo, tira o tênis e só vai dar uma molhada no tornozelo, sentir a água. E eu entrei com o Max, a gente colocou o tornozelo na água. Meu Deus, eu vi o alemão era quieto, o Max era muito quieto, ele olhou pra mim, ficou vermelhão e falou assim, não vai dar, não vai dar. Sei que a gente só molhou os pés, um frio impressionante, a água tava quase 13 graus, e a gente não tava acreditando naquilo lá. Eu sei que a gente voltou pro hotel, no primeiro dia o Max ligou pro Igor e falou assim, Igor, não vai dar, essa porra tá muito gelada, não vai esquentar. E a água estava muito gelada, gente. A sensação, eu conto nas palestras, eu consegui fazer uma vez, mas a temperatura da água ela estava tão fria. Sabe quando a gente faz churrasco em casa e no final do churrasco a gente vai naquele isopor pegar, achar a bebida? Lá no fundo, é esse frio que estava. Estava muito, muito frio. Mas a gente só molhou o tornozelo e no outro dia foi uma sequência. O primeiro dia, 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde, 20 dias de manhã no segundo dia, 20, 25, 30, uma hora, até o dia... Foram 10 dias assim, treinando 2 períodos, até o dia que a gente treinou 3 horas. E foi bem interessante porque nas 3 horas que a gente nada, na terceira hora a mão congela, quer dizer, você continua a nadar, os dedos não conseguem fechar, mas você continua a nadar. Era uma coisa que o Igor queria que a gente sentisse na travessia. Então, pra você ter uma ideia, a gente treinava em águas assim, né? Pra você ter uma ideia, olha aí, são duas fotos que eu coloquei juntas. O mar revolto, né? Balançava demais. Aí na esquerda tô eu, o Max tirou essa foto, eu terminando um treino. Parece uma azeitona na sopa, quer dizer, uma imensidão. A gente não vê a França nunca, onde a gente realmente tava lá com a cabeça para isso, né? Por isso que foi muito bom ter ido sozinho, cada um, a gente não leva a família, não costuma levar, né? O Max concentrado na travessia, eu também, a gente só comia, treinava e descansava. Comia, treinava e descansava, que era o que a gente fazia, se acostumando, e depois de 10 dias a gente tinha nadado 3 horas nessa água e a gente estava preparado para essa travessia. O Max, pra vocês terem uma ideia, quando o Igor chegou numa sexta, no sábado, e já falou pro Max, olha Max, já fiz o contato com o pessoal da associação, com os barqueiros, com o nosso capitão lá, e você vai domingo. Imagina, era sexta para sábado, e já era o dia seguinte, cara, a gente tava vibrando, domingo, e eu falei, e eu, né? Falei, você vai ser quarta ou quinta-feira. Tudo bem. Domingo cedinho, Max e Igor saíram de madrugada, eu fiquei lá o dia inteiro, fui treinar de manhã, mas treinava, levantava a cabeça e tentava olhar para ver se eles vinham, para ver se algum carro parava. E foi muito legal porque eu treinei, fui almoçar e já era 1 da tarde, 2 da tarde, eu estava feliz da vida porque estava demorando para vir, era um sinal que o Max estava nadando, né? E poxa, foi muito legal, foi muito legal. E aí, de repente, 6, 7 da noite eles chegam, eu tô lá no lobby do hotel, acho que eu fiquei umas 4 horas embaixo esperando eles, e eu vou até lá fora, o Max sai do táxi, os dois roxos de vermelho, queimados pra caramba, o mar tava muito batido, queimados, pô, foi só abraço, só festa, a gente se abraçava, foi uma emoção, eu fico até hoje emocionado, falei, pô, o Max conseguiu, sabe, porque foi uma coisa muito positiva pra mim. Aí enquanto a gente se abraçava, o Igor falou, olha, para de se abraçar, Max, ajuda o Harry, porque Harry, você vai amanhã. Eu falei, como? Você vai amanhã? Não era só quinta, quarta ou quinta? Não, a gente falei com o cara do barco, amanhã vai ter um dia legal, porque hoje foi horrível, o Igor, só eu vomitei umas 12 vezes. O Igor, que tem tanta experiência,
O Max nadou com um mar muito batido, muito difícil. Talvez, se eu tivesse ido no domingo, não tivesse atravessado, porque foi muito complicado. Mas, de repente, ele fala, Harry, vai ser amanhã. Como amanhã? 2h30 da manhã você acorda, né? Desce, porque às 3h30 temos que estar no porto de Dover. Meu, a pousada que a gente fica aqui em frente desse mar aí, ela tem 4 ou 5 andares, eu não me lembro. Eu estava no terceiro ou quarto andar. Não tem elevador. Eu sei que ele e o Igor falou, eu vou descansar porque eu não tô legal, vou descansar que amanhã de madrugada tem que estar cedo para você aí. Max, ajuda ele a arrumar os carbos dele e vai se preparar. Tá, eu falei pro Max, vai tomar um chuveiro, né? Coitado, tinha chego daquela hora, né? Eu sei que naquela hora o Max chegou, o Max me agarrou, o Igor subiu, o Max me agarrou perto do lobby da escada e ele me agarrou aqui pelo ombro, bateu na parede e falou, cara... E ele pegava e batia nas costas. Você lembra tudo que o Igor falava pra gente? Falei, lembro. Mas lembra mesmo? E pá, me empurrava na parede. Lembra que ele falou que ia doer tudo? Lembra que ele falou? Falei, lembra. E pá, e ele me jogava contra a parede. Vai doer tudo. Vai doer. Lembra que ele falou que ia doer o cu? Vai doer seu cu. E pá, e me batia na parede. Você vai chorar, porque eu chorei, você entendeu? Você vai chorar, vai ter dor, mas você vai continuar. E pá, e ele me chacoalhava, no meio de emoção e de me preparar. Eu sei que eu tomei um choque, ele me chacoalhava. Eu falei, tá bom, eu não vou parar. Você não vai parar, ele falava pra mim. Você tá entendendo? Vai te doer tudo e você não vai parar. Eu falei, tá bom, Max, eu não vou parar. Vai tomar banho e depois vem me ajudar. Bom, depois desse choque... que eu acho, não sei se o Igor sabe disso, eu nunca contei pro Igor isso. Eu sei que eu subia até o apartamento, olhava as coisas, aí descia até o lobby. Eu subi e desci umas 2 ou 3 vezes e o Max veio me pegar lá embaixo. Falei, o que você tá fazendo lá embaixo? Né? Já eram 8, 9 da noite, tem que comer alguma coisa? Vamos preparar os teus carbos. Eram 8 garrafas de carbo, Coca-Cola, pêssego, já estava tudo meio semi-preparado, mas eu estava preparado para ir na quarta ou na quinta, né? Não no dia seguinte. E, pois bem, chegou o dia e a gente de manhã foi para o porto de Dover. 6h40 da manhã, 6 de julho. São umas 3h30 da manhã, em direção a Shakespeare Beach. Começando a amanhecer, mais uns 45 minutos amanhece. Lá cedo amanhece rápido. Vamos pro pau, chegou o dia. Vai ser legal, vai ser gostoso. Eu tava realmente muito feliz. 6h40 da manhã. Pera aí. 6 de julho. Eu tava muito feliz que eu ia largar. Não sei se vocês conseguiram escutar, mas eu tava feliz mesmo, né? Hoje, vamos pro pau. Eu falei, vamos pro pau, hoje vai ser o dia, né? E sabe quando você trabalha a cabeça, eu ter ido lá mais cedo, eu estava confiante, o fato do Max ter atravessado foi muito importante para mim. Max, eu te agradeço eternamente, foi muito importante você ativo, só me vinham forças, e no caminho para lá, em outro filme, que não vai dar para mostrar tudo, vieram... O Igor começou a comentar comigo, olha, Harry, tem mais 7 nadadores aí que vão sair daqui a pouco, tem francês, italiano, tem 2 japoneses. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas ninguém vai chegar, só você vai chegar. Eu tinha começado a colocar a vaselina, né? Vaselina com lanolina que a gente passa no corpo, né? Gente, se cair, vocês voltem, vai cair e a gente vai voltar aqui. Eu sei que... Eu perguntei pra ele, depois antes de cair na água, eu ainda conversei rapidamente, falei, mas por que eles não vão chegar, né? Ah, porque eles estão muito magros, eles não se prepararam, eu não vejo eles preparados, muito franzinos, dificilmente eles vão passar. Tinham 6 caras para atravessar e uma equipe de revezamento, e depois a gente veio saber realmente que ninguém tinha atravessado. Vamos lá, vamos começar a travessia. O que aconteceu aqui? A gente saía do barco, porque o barco não chegava até lá, e havia largada em Shakespeare Beach. Começou. Boa sorte, Harry. Bom, aí
foi quando eu larguei. Depois de largada, realmente é emocionante. A gente passa a vaselina, elanolina. A saída, ela é de um lugar seco na praia de Shakespeare Beach, do lado de Dover. A gente, pela regra, tem que levantar a mão. Aí que vocês escutaram a buzina, e eu dou a largada. Quando eu saí, estava amanhecendo. Porque no verão amanhece, a buzina é demais, né, Martinha? Principalmente a segunda buzina. A gente largava, pra vocês terem uma ideia, eram 60 abraçadas por minuto, estava amanhecendo, porque na Europa amanhece cedo no verão. Foi dia 26 de junho minha travessia. A água estava 13 graus e meio. 13 graus e meio estava a água e... Vocês podem ver, 60 abraçadas por minuto. O mar estava já balançando um pouquinho, tinha muita marola. Mas as marolas depois aumentaram. Mas basicamente eu atravessei quase todo o canal com movimentação de água assim. Tinha momentos mais vento. Depois em águas francesas tinham muito mais... Tá repetindo a cena aí. Nas águas francesas tinham muito mais corrente, que eu já vou falar. E, bom, a live vai cair e eu vou voltar já com a sequência. Tem mais 2 vídeos e mais umas palavrinhas para a gente poder encerrar. Tem muita gente, né? Gente, é muito difícil. 13 graus e meio psicológico. Mas quando você tá bem, Marcela, eu tava bem de cabeça. Eu já tinha treinado lá. Tava frio, mas... A gente treinou para isso 1 ano, né? Eu esperei muito para poder atravessar. Por isso que eu estava bem, né? Por isso que... Pô, eu tô emocionado também. Tô emocionado. Depois de tantos anos poder falar... Foi muito importante para mim. Minha vida mudou, o Igor ajudou a mudar minha vida. Minha vida depois da travessia tomou um rumo. Foi a primeira vez na minha vida que eu complementei, eu fiz um projeto com começo, meio e fim. 55 anos, fiz 55 anos lá, comemorei com a igreja, né? Quem conhece lá a igreja sabe que é um lugar muito legal lá que a gente come. Foi no almoço lá do dia 17 de junho, comemorei meus 55 anos. Mal sabia eu que 4 dias depois, 6 dias depois, eu ia atravessar o Canal da Mancha. E, bom, a sequência era essa. Estou preocupado com o tempo aqui, mas vamos só ver o vídeo na sequência. Eu, depois de algumas horas, eu vou passar o vídeo depois. Eu vou derrubar aqui e vamos entrar na sequência, porque falta a metade do canal, que prometo que vai ser rapidinho. E a gente termina com algumas historinhas do canal. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui e eu quero que vocês continuem na outra. Eu já vou entrar, vou derrubar essa e já vou entrar na outra.